começando a falar com vocês da Citrograf. O que é a Citrograf, né? A Citrograf é uma empresa familiar, de origem familiar, que foi fundada em 1968. Essa foto aqui é a foto de cima, tá aqui meu pai, minha mãe e eu tô aqui, ó, no colo, né? Tirado em 1968, começou com os meus pais e meu tio e nós continuamos esse trabalho já há 53 anos. Inicialmente, como todas as mudas no Brasil, a produção era toda feita em céu aberto, em campo, sem preocupação com pragas e doenças que existia naquela época. A partir de 1990 surgiram as grandes mudanças na Citrograf, tá ok? E as mudanças foram primeiramente com a produção de porta-enxertos já em ambientes protegidos. Saímos daquela condição de produzir porta-enxerto em solo, a céu aberto, a já iniciar as produções em tubetes, com substratos especiais dentro de estufas protegidas. A partir de 1997, a Citrograf construiu o primeiro viveiro comercial protegido do Brasil. Tá? Isso foi na cidade de Conchal, onde nós iniciamos, junto com um trabalho com a Embrapa, um projeto piloto, iniciando assim o início da citricultura da produção de mudas protegidas dentro do estado de São Paulo. Já no ano de 2000, 3 anos antes disso virar uma legislação do estado de São Paulo, como vocês todos sabem, a partir de 2003, não se pode produzir mudas a céu aberto. Então, desde 2003, todo o sistema de produção de mudas no estado de São Paulo é ambiente protegido. Só que no ano de 2000, já 100% da produção da Citrograf já estava em ambiente protegido. No ano de 2010, um passo importante na Citrograf, nós recebemos a certificação internacional ISO 9001, sendo o primeiro viveiro comercial do Brasil a ter esse selo dessa certificação, dessa importante certificação. Nessa época também houve expansão da nossa empresa. Nós inauguramos um viveiro no Nordeste, no estado da Bahia, na cidade de Inhambupe, onde já nessa localidade nós produzimos mais de 500 mil mudas por ano. Nesse mesmo período, nós firmamos uma parceria com uma grande empresa do estado de São Paulo, chamada Fazenda Sete Lagoas, uma empresa mundialmente conhecida pela qualidade e produtividade do seu material genético. A gente vai ter a oportunidade de falar bastante sobre essa parceria, falar bastante sobre esses materiais genéticos. Através do início desse trabalho com a Fazenda Sete Lagoas, a Citrograf, junto com o Carlos Ampares de Witt, né, que era um dos diretores da Sete Lagoas, nós fundamos a RBC, que é a Royal Bud Cítricos, que é a empresa responsável pela importação, introdução e desenvolvimento de novos cultivares de citros no Brasil, tanto laranjas como tangerinas. Falando um pouquinho sobre a produção, né? Como eu falei, nós temos 3 unidades no estado de São Paulo e uma unidade no estado da Bahia. Esses são os nossos números, né? Nós entregamos no ano de 2020 1.600.000 mudas. Nós temos uma capacidade de produzir mais de 3 milhões de porta-enxertos por ano e 4 milhões de borbulhas, com uma capacidade, uma área de produção de mais de 50 mil metros quadrados. Nesse período todo, nesses 53 anos de produção de mudas, nós já entregamos ao mercado brasileiro mais de 32 milhões de mudas, sendo essas quase 15 milhões de mudas protegidas em ambiente telado. Durante esse período, nós tivemos a oportunidade de atender mais de 3 mil citricultores em todo o território nacional. Tá? É importante dizer que o sistema de produção de mudas em ambiente protegido, ele se iniciou no estado de São Paulo em função da clorose variegata de citros, né? Vocês lembram que é uma doença causada por uma bactéria transmissida por um inseto vetor, que são as cigarrinhas. Por isso que a estrutura do viveiro tem que ser totalmente protegida. Lembrando que até 1996, como eu já havia dito, todo o sistema de produção de mudas era em céu aberto, em solo, onde a única prioridade era o baixo custo de produção, sendo que a qualidade fitossanitária dessas mudas e a qualidade genética era renegada a segundo plano. Então, falando agora para vocês, apresentando, né, quais são as características desses novos viveiros protegidos. Então, aqui uma visão geral, né, de um dos nossos viveiros no município de Rio Claro,
em uma área totalmente isolada, totalmente protegida. A gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito desses detalhes. A legislação do Estado de São Paulo, ela pede pelo menos 30 metros de um pomar cítrico para que se possa construir esse viveiro. Mas em função dos altos investimentos requeridos para essas instalações, nós sugerimos uma maior distância possível, até porque nós temos o problema do cancro cítrico no Estado de São Paulo também. E aqui a legislação diz que se você tiver um foco de cancro cítrico a 200 metros do seu viveiro, essa produção pode ser interditada. Então, qual que é a nossa sugestão? Que esses viveiros sejam construídos em distâncias o mais longe possível dos pomares. Para vocês terem mais ideia, os viveiros da Citrograf estão instalados a mais de 15 quilômetros dos pomares comerciais. Não que precisa ser essa distância, mas é uma indicação nossa para estar quanto mais isolado dos pomares em função dos investimentos que tem que ser feito nessa área. Como vocês sabem, os viveiros são telados, é uma tela anti-afídio, né, que protege não só da proteção contra as cigarrinhas, como dos psilídeos. Os telhados são totalmente cobertos com plástico, né, e há uma bordadura também de cimento para evitar a entrada de águas invasoras. Na entrada desses viveiros, todos esses viveiros têm uma anticâmara para fazer a desinfestação de mãos e dos calçados. Todos os viveiros da Citrograf são totalmente cimentados. Basicamente, nós temos 3 elementos dentro dessa unidade, que é o cimento, o aço galvanizado e as embalagens plásticas, além das plantas e seus substratos. Então, não há nada de solo no viveiro, não há nada de pedra, então é um ambiente totalmente preparado para que nós consigamos fazer uma excelente profilaxia. Todo esse trabalho sempre visando a proteção de pragas e doenças. Aqui mais um detalhe, né? A legislação diz que no Estado de São Paulo que você pode ter o piso com uma ráfia negra, mas nós optamos em 100% de fazer os viveiros em ambiente totalmente cimentado, que isso facilita a higienização, a limpeza diária, mantendo sempre um ambiente limpo, livre de pragas e doenças. Na entrada de todos esses viveiros, né, há vestiários onde todos os nossos funcionários e visitantes, ao entrar no viveiro, têm que trocar de roupa, tomar seu banho e vestir os uniformes da empresa. Só assim eles estão aptos a entrar na produção. E isso também ocorre com todos os visitantes. Muitos dos nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando, que já tiveram a oportunidade de conhecer, sabem do que eu estou falando, a necessidade de fazer uma boa proteção antes de entrar nessa área de produção. Não só as pessoas, né, como todos os equipamentos e veículos que vão fazer o carregamento dessas plantas, eles têm que ser lavados, desinfestados antes de entrar na unidade de produção. No entanto, há uma área específica para carregamento. De forma alguma, esses veículos eles chegam até próximo à unidade de produção. Falando um pouco sobre tecnologia de produção de plantas, quando nós falamos em estrutura, isso tudo é muito importante, mas nós não podemos esquecer de falar do material genético. E quando falamos sobre qualidade genética, não estamos falando somente de copa. A gente precisa lembrar que a muda cítrica ela é composta de 2 partes: o cavalo ou o porta-enxerto e o cavaleiro ou a copa. Então, dando a mesma importância que nós damos para as borbulhas, né, que originam as nossas copas, tanto de laranjas como de tangerinas, nós temos que ter essa enorme preocupação em relação aos porta-enxertos. Então, todo o material utilizado como porta-enxerto e todas as variedades de porta-enxerto, seja o limão-cravo, o citromelo swingo, todas as seleções de trifolhatas ou citrandarins, nós temos uma coleção de plantas matrizes onde nós coletamos os frutos com um único objetivo: extração de sementes para ter uma semente de excelente qualidade, tanto física como genética. E esse material e essas sementes, ela passa depois de todo esse cuidado em relação à planta básica ou planta matriz, para garantir a qualidade genética, ela passa por vários tratamentos, como o tratamento térmico, a remoção da casca,
dessa semente para que haja uma boa germinação, sempre mantendo excelentes estandes, né? E sempre uma preocupação muito grande em relação à fitóftora e a nematóide. Por isso que todos esses cuidados são tomados. Aqui um detalhe de uma das nossas estufas, né? Que nós chamamos de sementeiras, né? Onde essas plantas ficam aqui por 90 a 100 dias, desde a sua semeadura até o momento que o porta-enxerto esteja apto a ser transplantado para uma sacola de 5, 6 ou até 7 litros de substratos. Aqui uma visão de um porta-enxerto, a exemplo aqui nós temos aqui o Citromelo Swingle, que também é um porta-enxerto híbrido de uma trifoliata, dentro dos seus tubetes, nas bandejas, num porte já com 100 dias, apto a ser transferido para uma sacola definitiva. Aqui um detalhe, né? Como nós falamos não só em relação às sementes, aos cuidados que nós temos de semeadura, voltei entrando agora nos cuidados que nós temos que ter com as borbulhas, né? Que nós faremos a enxertia, sempre preocupado com uma excelente qualidade genética. E para isso, nós temos dentro das principais variedades que nós utilizamos na agricultura brasileira, nós temos nosso próprio lote de plantas matrizes. Nós temos nossos lotes de plantas básicas, os nossos lotes de plantas matrizes, que nos fornecerão borbulhas para fazer as nossas borbulheiras. E essas borbulheiras serão cortadas, seus ramos porta-borbulhas, para que possamos fazer a nossa enxertia. E aqui, como exemplo em tela, nós temos aqui o lote de plantas básicas e plantas matrizes da seleção da genética Sete Lagoas, que a gente vai ter a oportunidade de explicar um pouquinho mais a respeito desse excelente material. Tá? Não só em relação a toda essa estrutura, também há que se tomar um cuidado muito grande em relação com a qualidade da água de irrigação, né? Aqui um exemplo, nós utilizamos somente águas de poços semi-artesianos e tomamos todos os cuidados com filtragem, aqui um filtro de osmose reversa para tirar os sais indesejáveis da água, para que possamos ter uma água de excelente qualidade para fazer uma excelente fertirrigação e uma boa nutrição a todas as nossas plantas. E falando em irrigação e fertirrigação, temos que fazer um constante monitoramento que fazemos através do método Purtrue, que na verdade consiste na coleta da água dos lixiviados das sacolas. Nós fazemos isso semanalmente para conhecer como é que estão essas mudas em relação à condutividade elétrica e o pH, planejando e programando as fertirrigações subsequentes. Tá? E também o controle fitossanitário precisa ser constante, né? Nós temos um sistema protegido, mas não podemos abrir mão das inspeções de ácaros, que nós fazemos de forma semanais, e principalmente inspeções de pragas e doenças como prevenção em relação ao cancro cítrico, por exemplo. Falamos de substratos, né? Nós só podemos utilizar substratos livres de solo em nossos produtos, não há nada de solo, nenhum tipo de argila, nenhum tipo de areia. E os substratos mais utilizados na agricultura no estado de São Paulo são a casca de pinos e também a fibra de coco. A exemplo da Citrograf, nós só utilizamos a fibra de coco, que foi uma opção que nós fizemos em relação dos excelentes resultados que nós temos em relação à nutrição, desenvolvimento de planta e principalmente o desenvolvimento do sistema radicular. Aqui uma visão do viveiro, né, na fase de porta-enxerto, e aqui já o lote de mudas enxertadas, né, dentro de um processo aí já com 140 a 160 dias após o transplantio, o que equivale a mais ou menos 40, 50 dias após as enxertias. Aqui um lote de mudas, né, quase prontas, né, esperando já ser transportadas, uma visão mais próxima de uma muda jovem, uma muda que ela está com uma idade aproximada de 8 meses após o transplantio, que isso representa mais ou menos 5 meses após a enxertia, apta a ser transplantada para o plantio definitivo. E aqui, como eu disse, né, toda essa preocupação em relação à sanidade, ao tamanho da sacola, que é importante ter um tamanho de sacola adequado, e a excelente qualidade dos nossos substratos, junto com um manejo adequado de irrigação e um manejo adequado da fertirrigação, você tem esse resultado final, que é um excelente sistema radicular, fazendo com que essas mudas, a serem levadas ao campo, a serem plantadas, ela tenha um rápido pegamento e um rápido desenvolvimento
entrando em produção a partir já do segundo ano de idade. Tá ok, pessoal?